Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 24 de março de 2022. Começa agora o Câmara Notícia. Lembrando que você pode enviar a sua participação para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Número do WhatsApp apareceu na sua tela, do lado tem o QR Code. Então pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code que já vai aparecer na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e envia a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Permanente de Política Urbana realiza reunião extraordinária para esclarecer revisão das resoluções de tombamento do pátio ferroviário. O vereador Luiz Rossini propõe a criação de frente parlamentar ambientalista na Câmara de Campinas. E no esporte, é hoje, quartas de final do Campeonato Paulista, na Arena em Itaquera. Quem avança, Corinthians ou Guarani? Na última semana, o governo federal fez algumas mudanças no atendimento para os microempreendedores individuais, além dos níveis de segurança exigidos para acesso aos dados. A Casa do Empreendedor aqui de Campinas foi pega de surpresa com as mudanças. O microempreendedor individual que procurar nos próximos dias a Casa do Empreendedor tem que ficar atento para algumas mudanças que foram feitas durante esse mês. Raquel Porto, coordenadora da casa, explicou as mudanças. Ocorreram algumas mudanças inesperadas pelo governo federal. A mais importante é quem vier buscar ajuda aqui da Casa do Empreendedor para abrir, fechar, alterar MEI, qualquer informação, é importante que essa pessoa tenha instalado em seu celular o aplicativo do gov.br. Importantíssimo para alteração de nível para o prata ou para o ouro. Tá, que vai ser possível fazer todas as alterações sem perda de tempo mesmo no atendimento, sem impacto negativo no tempo de atendimento. E outra alteração também que teve muito importante é que a pessoa venha com o CNPJ em mãos, que não vai mais poder ser aqui visualizado pelos atendentes. Antes, os atendentes tinham acesso ao CNPJ do MEI. Agora, o microempreendedor já deve chegar com o número, por conta das mudanças de níveis de segurança. Devido a essa mudança mesmo, pelo nível de segurança, tá, do prata ao ouro, os atendentes não conseguem mais visualizar, procurar o número desse CNPJ no aplicativo CC-MEI. Então, tem que trazer o número do CNPJ e fazer as buscas por aqui. Para qualquer tipo de alteração do gov.br, aumentou o nível de segurança, né, para os clientes, tudo para os MEIs. Então, ninguém vai conseguir acessar a conta deles. Então, essa é uma segurança mesmo para o governo, segurança para o próprio MEI. As mudanças no sistema foram feitas sem aviso prévio na última sexta-feira, dia 18, o que pegou funcionários e microempreendedores de surpresa, causando lentidão no atendimento. Essa informação chegou para a gente no dia 18 agora, informada pelo governo federal. Então, a gente foi pego de surpresa também, não soubemos realmente, mas é para aumentar o nível de segurança. Tá? E com todas essas também do dinheiro guardado, do INSS, então juntou tudo para o nível de segurança ser aumentado. A nova regra também vale para quem procurar o serviço para fazer abertura de empresa. A plataforma do governo federal possui 3 tipos de usuários. O bronze é o mais básico mesmo, é a senha e a conta. Tá? A prata é a ligação, é a comunicação do acesso a ele com a conta bancária do cliente. E o ouro é a verificação facial, tá? Onde ele tem a maior segurança mesmo pela identificação facial. A Casa do Empreendedor recomenda que os usuários estejam com o aplicativo instalado para que qualquer pendência seja feita de imediato. Raquel ressaltou os horários de atendimento do órgão. O atendimento da Casa do Empreendedor é das 7h30 às 4h30, e aqui a gente conta com atendimento MEI para qualquer tipo de serviço, abertura, fechamento, alteração, regularização. A Casa do Empreendedor também conta com ajuda para preenchimento de documentação do MEI, qualquer tipo de informação. E conta também com o posto do Sebrae aqui, que oferece cursos gratuitos de capacitação e empreendedorismo. O atendimento MEI é pelo agendamento no site cidadão.campinas.sp.gov.br, e também pode ser feito através do chat
que é cepat.campinas.sp.gov.br, que antes de vir presencialmente, agendar presencial, pode tirar algumas dúvidas de informações pelo chat. E olha só, ontem, em coletiva na Prefeitura aqui de Campinas, foi apresentado um aplicativo para as pessoas com deficiência visual terem mais recursos para utilizarem o transporte público coletivo. Que esse aplicativo vai trazer liberdade e dignidade para quem tem deficiência visual, usar o sistema de transporte público, se locomover, dar autonomia para que a pessoa possa se locomover sem grandes preocupações. Nós temos feito muitas ações para melhorar a segurança no nosso trânsito em Campinas. Mas é importante dizer que o foco é o transporte público, principalmente, e também nas pessoas que andam a pé, né? Mas o foco é o transporte público. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade e é mais uma ferramenta de inovação que a gente precisa trabalhar e ajudar a nossa população com eficiência. O aplicativo conta com assistente de voz e recebe interações por áudio ou pela tela, além da consulta aos pontos de ônibus, horários e itinerários das linhas, e essa nova versão sugere as melhores rotas de deslocamento, seja via ônibus ou caminhando, e emite alertas sonoros sobre os obstáculos existentes no percurso. Estou na tela principal. Citamobi acessibilidade. Menu Citamobi acessibilidade. Clique aqui para o comando de voz. Gráfico Citamobi acessibilidade. Clique aqui para o comando de voz. Eu vou dar dois exemplos sobre esses seus locais, tá? Utilizando comandos de voz. O primeiro é dando um endereço fictício. Eu não sei que endereço que eu vou dar. Eu vou usar a Avenida Brasil, porque tem em quase todas as cidades, tá? Então eu vou usar a Avenida Brasil com um endereço qualquer e eu vou falar que lá é uma padaria, tá bom? O que você deseja? Novo local. Qual será o título deste novo local? Padaria de Teste de Campinas. Qual é o endereço? Avenida Brasil, 110, Campinas. Encontrei o endereço, Avenida Brasil, 110, Jardim Chapadão, Campinas, São Paulo. É esse mesmo? Sim. Qual é o tipo do local? Padaria. Ok, gravei seu local, Padaria de Teste de Campinas. Ou seja, se eu estiver passando nessa Avenida Brasil, quando eu estiver perto do número 110, ele vai me avisar. Tá? Então, uma forma fácil para eu dizer para ele que eu estou na padaria teste. Acho que tem dois pontos que eu queria trazer. O primeiro, até o prefeito Dário comentou agora, liberdade. Acho que não seria demais se a gente brincasse de mudar o nome de Citamobi Acessibilidade para Citamobi Liberdade. Porque enquanto o Luiz comentava todos os ganhos que ele tem com esse aplicativo, traz muito essa questão de liberdade, de autonomia. Então, acho que esse é um dos pontos principais que a gente tem que ter em mente, tanto na vida cotidiana, como também na questão do transporte público. E o transporte público está muito ligado também nessa questão de acessibilidade, de liberdade e na questão do ir e vir. Então, tem diversos pontos aqui que a gente está avançando muito na questão do transporte público. E ontem também foi dia de coletiva do governo do estado e foi anunciado que neste domingo, dia 27, as unidades de saúde de todo o estado estarão abertas para a imunização das crianças, além da aplicação da terceira e quarta dose contra a Covid-19. O Domingão da Vacinação. Neste domingo, dia 27 de março, das 7 da manhã até as 7 horas da noite, nós teremos 5.000 unidades básicas de saúde no estado de São Paulo, vacinando a população, principalmente a imunização de crianças de 5 a 11 anos. Mas também vamos proceder à imunização na quarta dose para pessoas com mais de 80 anos e aquelas pessoas que eventualmente não tomaram a sua terceira dose. Também foi anunciado a antecipação em uma semana da campanha de vacinação contra a gripe.
Os idosos acima de 80 anos vão poder receber a vacina contra a influenza já a partir deste domingo, dia 27, durante o Domingão da Vacinação. A vacinação também está sendo antecipada para as pessoas, para os idosos acima de 80 anos, com a vacina da influenza. Então, nós já recebemos do Instituto Butantan a vacina da influenza e vamos iniciar, então, no dia 27, aproveitando essa oportunidade. E lembrando que, nesse momento, para os adultos, é possível fazer a vacinação da influenza concomitante à Covid-19. Então, é muito importante para esse idoso que está indo até a unidade básica fazer a sua 4ª dose, também se imunize contra a influenza. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 14ª reunião extraordinária. Os vereadores aprovaram todos os projetos que estavam na pauta, entre eles, em primeira discussão, um projeto de lei complementar de autoria do vereador professor Alberto sobre a criação do bilhete único com validade de 30 dias para passageiros esporádicos, com deslocamentos ilimitados durante o prazo de validade, com intervalo mínimo de 2 horas entre as viagens. Também em primeira votação, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui a campanha Check-up Geral das Mulheres para alerta e orientação às mulheres sobre o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças, e prevê que os exames serão realizados anualmente, conforme recomendação das equipes de saúde na rede básica municipal, considerando o histórico de saúde pessoal e o perfil epidemiológico da população. Você pode assistir na íntegra a 14ª reunião extraordinária pelo youtube.com/TV Câmara Campinas e já aproveita e assiste outros programas aqui da TV. Olha só, pensando em acompanhar mais de perto políticas públicas para o meio ambiente, o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, o vereador Luiz Rossini, sugeriu a criação de uma frente parlamentar ambientalista. O vereador Luiz Rossini propôs a criação de uma frente parlamentar ambientalista na Câmara de Campinas, que pretende acompanhar políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Primeiro é utilizar esse novo instrumento de ação política parlamentar que a Câmara de Campinas criou, ao permitir a constituição das frentes parlamentares de diversos temas, é criar uma frente parlamentar ambientalista para discutir a temática ambiental. Porque a possibilidade da frente é que você incluir entidades, movimentos, representações da sociedade civil para, junto com os vereadores, juntos com a Câmara, aprofundar a discussão em temas específicos. Nós temos ainda grandes, enormes desafios ambientais para serem enfrentados no mundo e também nos municípios. Entre os itens de atuação dessa frente está a elaboração de estudos para melhorar a legislação ambiental, enviar propostas para o Executivo e também realizar palestras e audiências com temas relevantes para o meio ambiente a nível regional e municipal. A ideia é, junto com essa ampliação da discussão, com vários vereadores, com as entidades ambientalistas, instituições da sociedade de Campinas, discutir esse tema com o objetivo, primeiro, colher propostas para aprimoramento da legislação ambiental e das políticas públicas ambientais do município. Para discutir, refletir, avaliar, inclusive, o impacto, o resultado das ações já em andamento, eventualmente utilizar esse potencial de mobilização para fortalecer aquelas ações que são necessárias, inclusive para aumentar a consciência política no processo de educação ambiental, educação ecológica, e, eventualmente, pensar assim, políticas de longo prazo. O parlamentar comentou que gostaria de resgatar conceitos da Conferência das Nações Unidas pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento do ano de 1992. Na ECO 92, que foi realizada no Brasil já há 40 anos atrás,
se criou a ideia de instituir a Agenda 21, mundo inteiro, todos os municípios. A Agenda 21 era uma agenda ambiental para o século 21. Essa iniciativa ela começou, mas de repente ela perdeu força. E eu acho que a gente pode recuperar, inclusive, aquelas diretrizes da ECO 92 e trazer para uma discussão no ambiente da frente parlamentar de como introduzir aqueles conceitos, parâmetros, diretrizes que certamente são importantes no sentido de orientar o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Luiz Rossini ainda mencionou as enchentes e inundações na região como assuntos a serem discutidos pela frente parlamentar. Eu acho que no processo do desenvolvimento urbano, da adaptação, do crescimento, do desenvolvimento da cidade, para fazer frente ao enfrentamento das mudanças climáticas, e você citou enchentes, mas esses eventos extremos que nós estamos presenciando, chuvas intensas em curto espaço de tempo, em regiões delimitadas, que acabam acarretando prejuízos enormes, até com risco à vida das pessoas, é um problema muito real do nosso dia a dia. É um exemplo de como Campinas pode se preparar para minimizar e enfrentar essas ocorrências, seja de excesso de chuva, seja de ausência de chuva. Nós ainda não superamos os riscos, né, de desabastecimento de água, nós vivemos ainda uma certa insegurança hídrica, né? Como Campinas, no seu desenvolvimento, deve garantir que a nossa população seja abastecida com água potável, né? Como o abastecimento de água não prejudique o desenvolvimento industrial, da própria agricultura da nossa cidade e da nossa região. Esses temas, obviamente, são pontuais, mas são importantes e eles devem ser discutidos. Não é uma pauta que se esgota num assunto. Enquanto o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Luiz Rossini mencionou inúmeros assuntos que podem ser abordados pela frente. A questão dos resíduos sólidos, né? Nós ainda não conseguimos, Campinas ainda não conseguiu implementar uma ação para cumprir na integralidade o que pressupõe a Política Nacional de Resíduos. Nós ainda estamos exportando o nosso lixo, né? Só o lixo residencial, mais de 1.000 toneladas por dia, eles são coletados, é feito um transbordo no Aterro Delta e é mandado em comboios para outro município. Essa é uma solução que precisa ser enfrentada com urgência. A política, aprimorar, aperfeiçoar, melhorar a política de arborização da cidade, né, ampliar o plantio e a área verde em algumas regiões como Campo Grande, Ouro Verde, que pela ausência de árvores são regiões mais áridas, onde a população, principalmente no calor, sofre mais, porque a temperatura lá é maior do que Sousa, Joaquim Egídio, Barão Geraldo, as áreas onde tem mais árvores. Eu acho que a questão energética da cidade, né, que ações que o município pode adotar para estimular o uso de combustíveis alternativos, né, acabar com o combustível fóssil, estimular a produção de energia fotovoltaica, de fontes alternativas. Rossini ainda ressaltou a importância da parceria entre a Frente Parlamentar e centros de pesquisas das universidades do município. Atraindo, chamando, inclusive, representações das universidades, né? Nós temos pesquisadores, seja na Unicamp, própria PUC, na Embrapa, IAC, né? Enfim, outros organismos do Estado que, participando da frente, pode colaborar com o conhecimento técnico-científico e, aos poucos, isso poderem ser incorporados nas políticas públicas municipais. Eu acho que é uma oportunidade muito rica. Aliás, eu já fui procurado por representantes de entidades que estão ávidos para iniciar essa discussão. Eu acredito que a frente vai criar um novo momento de debate, de aprimoramento, de fortalecimento da política ambiental no município de Campinas. Na sexta reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir o funcionalismo público, foi debatido o SUS e o funcionalismo. A reunião foi presidida pela vereadora Guida Calisto.
A vereadora Guida Calisto comandou mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público para o município de Campinas. Esse foi o 6º encontro da comissão que, dessa vez, debateu sobre o Sistema Único de Saúde e o funcionalismo público. Ela faz a defesa do SUS, né, a defesa da saúde pública, e principalmente a defesa que a população possa ter acesso ao serviço público de saúde, a um serviço de qualidade aqui no município. Por várias vezes nós temos tido aí a solicitação, né, nos territórios, nas discussões de atendimento, tanto para que possamos ter atendimento médico com qualidade, para que possamos ter acesso aos serviços de saúde público aqui no município, e sempre a gente tem contado com a participação e a orientação, tanto do Conselho Municipal de Saúde, mas muito, né, na pessoa da Nayara Oliveira. Então, a gente já agradece aqui a disponibilidade dela estar conosco, e a gente vai iniciar, então, essa reunião, né, já com ela falando sobre o tema, o SUS e o funcionalismo público. Nayara de Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, foi uma das convidadas da reunião e começou sua participação falando sobre o papel do Conselho. Para quem não sabe, o Conselho Municipal de Saúde é um órgão que nós chamamos de participação popular ou de controle social no Sistema Único. Ele foi criado ainda, ele foi regulamentado na Lei 8142 de 90, mas a participação da comunidade foi instituída na Constituição Federal, quando ela instituiu o SUS. É um dos 4 pilares do Sistema Único de Saúde. Então, até porque, para existir o Sistema Único de Saúde, ele só existiu porque existiu a conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde se definiram todos os parâmetros, toda a legalidade que institui o SUS. Então, o SUS ele é criatura e criador, né, do controle social de saúde. Então, nós podemos dizer que o Conselho, as conferências, né, os órgãos de controle social no SUS, eles engendram o SUS ao mesmo tempo que o SUS também os engendra. Além de fazer um balanço das atividades do Conselho Municipal, Nayara finalizou sua participação, levantando alguns pontos importantes sobre o SUS. O que a gente quer conosco, nós enquanto Conselho, com o SUS e com a saúde, né? A gente quer oferecer uma tecnologia de saúde, tudo que está disponível para a população, com vínculo afetivo, com uma escuta qualificada e resolutiva, mas sempre colocando que esse vínculo é que comanda as máquinas, né? Não é as máquinas que comandam a relação profissional pessoa em cuidado, né? Então, a pessoa em cuidado tem que estar olhada como um todo, né, na integralidade e com muita humanização, né? A gente quer que esse SUS seja de todos, de todes e todas, não só para quem usa plano de saúde, né? Porque, na verdade, hoje a gente tem uma divisão em que o plano de saúde recebe um valor muito alto, perto do que o SUS recebe, né? Das verbas públicas. Guida Calisto finalizou a reunião agradecendo a atuação do Conselho no município. A reunião assim, foi muito produtiva, a gente juntou bastante elementos, bastante informações, a gente agradece mais uma vez a tua participação aqui, agradeço ao Conselho Municipal de Saúde também por ter dedicado aí os conselheiros parte da sua vida na luta pela saúde pública, de qualidade, e que a população possa ter um serviço público também fortalecido e que possa aí vir atender às suas necessidades. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC, aprovou por unanimidade a proposta de revisão das resoluções de tombamento incidentes sobre o complexo ferroviário. A Comissão Permanente de Política Urbana, presidida pelo vereador Jorge Schneider, se reuniu ontem para esclarecer essa questão. O vereador Jorge Schneider convocou a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Política Urbana, que foi realizada na quarta-feira 23, para esclarecer sobre a revisão do tombamento do pátio ferroviário da cidade. Onde debateremos o destombamento, é um termo que não existe juridicamente, mas foi muito usado na
que nós tivemos na segunda-feira, e isso incomodou demais a nossa comissão permanente de urbanismo, e então eu quero de imediato agradecer à secretária Alexandra Caprioli, ao meu amigo Vinícius, também a diretora de projetos estratégicos e Cidade Inteligente, a Mariana Saavedra, porque nós precisamos aqui na casa de todas as informações sobre todos os assuntos. Como for um assunto que existem algumas vertentes e não se encontram, então nós pedimos as informações e nós pedimos aos senhores, em especial aos senhores, pedimos ao Executivo, para que apresentasse para nós o que seria esse programa, o que seria esse projeto, uma vez ser uma área federal, mas uma ação de ordem municipal. Alexandra Caprioli, secretária de Cultura e Turismo, explicou que a revisão não se trata de retirar o tombamento do local. Com as análises do CONPAC, aí a partir de 89, começam os outros tombamentos. De 12 prédios em 89, inclusive com a ampliação do tombamento da estação, que então era só o prédio, passa a ser tombado também a Gale, que é onde a gente tem os eventos, né, onde tem toda essa região. Depois, em 2012, são tombados mais 3 bens, e em 2014 são tombados mais 31 bens. Então, a questão da revisão das resoluções, isso é feito de forma sistemática. E isso não significa mudança na concepção do tombamento em si, mas dos parâmetros que regem a segurança jurídica da ocupação dessa área. Segundo Vinícius Riveretti, presidente da ENDEC, a audiência realizada é de extrema importância para esclarecer as questões levantadas. O patrimônio histórico é de extrema importância, né? É muito importante que a gente preserve o patrimônio, mas para preservar o patrimônio, nós temos que dar uso ao patrimônio, senão ele vai acabar. Eu gostei muito dessa posição. E essa área que a gente vai apresentar hoje é uma área, né, todos sabem, da União, né? Seja da SPU ou seja do DENIT. Pertence ao governo federal. E o prefeito Dário Saad foi procurado, né, no ano passado, e eles gostariam de vender toda a área, né? Vieram com a conversa de vender, tirariam a Estação Cultura dessa venda, o Ceprocamp também, e a linha férrea também não entraria nisso. E o restante eles gostariam de vender e fazer negócio com a área. Foi essa a proposta que o governo federal nos procurou. Imediatamente o prefeito Dário intercedeu junto à SPU e aí começaram as conversas, né, do que fazer com aquela área, né? Quem também participou da reunião foi a vereadora Débora Palermo. Eu achei excelente a explicação. Assim como o vereador Jorge Schneider, eu fiquei preocupada na última sessão, porque as coisas são jogadas, né, e a gente fica sem informações corretas sobre o assunto, mas achei a explicação perfeita. Concordo com o que o secretário, o presidente Vinícius Riveretti falou, que é uma oportunidade da gente revitalizar aquela área tão bonita e tão importante para Campinas. Então, eu aguardo agora aí a apresentação deles e quero agradecer a explicação da secretária Alexandra, né, que tem feito um trabalho excelente na nossa cidade, na Secretaria de Cultura e Turismo. Guida Calisto levantou questionamentos importantes sobre o assunto. E aí, vem logo no item C, fala o seguinte, que os pátios, né, os espaços vazios, as edificações que compõem o conjunto ferroviário, ou seja, o complexo ferroviário, isso daqui está aqui escrito, situados entre o depósito da locomotiva, a vapor, enfim. E aqui, então, está falando que é um complexo, né, ferroviário, não está falando que apenas, ou seja, ou que é só apenas a área ali da estação, o prédio principal da estação. Está falando que é todo, né, todo o solo, toda a área ali, ele é tombado. E aí, na fala da secretária, eu já quero
cumprimentar a secretária, que eu estou numa correria entre uma reunião e outra aqui. Agradecer aí a presença e a participação dela, porque ela falou que a área do prédio que é tombada não está em questão, mas pela resolução, tudo ali é o complexo que foi tombado. Isso é uma pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, todos os pareceres, né, que discute essa questão, inclusive essa questão urbanística, ele precisa ser assinado, validado por um arquiteto. Então, eu gostaria de saber quem que faz parte, né, ou desse conselho, da coordenadoria setorial, que discute aí o patrimônio cultural, quem é o arquiteto que assinou, que validou essa questão. Membro da Comissão de Política Urbana, Carlinhos Camelot acredita que é necessária uma revitalização do centro. Eu só gostaria de também falar sobre uma questão que o Vinícius disse. Hoje nós temos um complexo, como a vereadora Ida disse aí, nós temos um complexo ali. E nesse complexo foi dito aí que os espaços eles têm que ser cuidados. Nós temos ali um espaço grande naquela área. Como nós queremos revitalizar o centro, dar vida para o centro, é uma questão, eu estou falando aqui, é uma questão já social. Um exemplo, eu estou falando aqui da questão dos camelôs. Vamos falar aqui. Nós queremos uma área, um complexo, um shopping popular para aquela região, onde vai agregar 1.600 famílias. E, ao mesmo tempo, nós vamos também estar revitalizando o centro da cidade, que é uma coisa que esperam há anos para fazer essa revitalização. E também colocar ali que esse complexo que está ali hoje, dentro de tudo aí que foi explicado, o que eu percebi, existe um tombamento de uma área ali que é uma área do solo, que foi mudado essa resolução, foi votado, eu não sei se por unanimidade, ou da forma que a Guida falou, ou eu que creio que foi por unanimidade que me passaram. Nós temos que ter uma questão assim de consciência, porque nós queremos o quê para a nossa cidade? Nós queremos um complexo que dê vida, que revitalize aqueles espaços ociosos que nós temos ali, que mantenham também a questão do patrimônio histórico, aqueles barracões sejam restaurados para dar vida para a cidade, para ficar uma coisa bonita. O vereador Igor Diego ainda não se mostrou totalmente a favor da iniciativa. Eu acompanhei, tá? Acompanhei uma parte já da prefeitura mesmo, aí vim no carro ouvindo aí as explicações técnicas. Sobre as questões, né, presidente, eu acho que questões de constitucionalidade, legalidade, questões técnicas, foi sanadas as minhas dúvidas, tá bom? E não vislumbro nenhum tipo de ilegalidade que impeça o andamento. O que eu acho, a questão política, é que falta a inclusão ainda de alguns grupos da comunidade, nesse sentido, politicamente falando. Eu ainda não estou totalmente favorável com a iniciativa, porque eu preciso representar, né, um pouco da população aqui que me procura. Então, a gente vai tentar fazer essas conversas para a gente sanar essas questões junto a alguns outros grupos, como, por exemplo, o Carlinho está ali bem próximo, né, não de hoje, mas da vida dele, bem próximo a uma classe ali, dos comerciantes, dos camelôs, e ele consegue fazer essas questões. Tem outros grupos também que a gente precisa encurtar esse tipo de situação, e a Casa Legislativa, essa audiência que o senhor preside aqui, vereador Schneider, é muito importante para que isso seja feito e a gente possa pautar e pontuar essas questões, tá bom? Quem deu as últimas explicações sobre o assunto foi Mariana Saavedra, do setor de projetos estratégicos e cidades inteligentes da INDEC. A intenção da União era vender toda a área. Então, esse tem sido um posicionamento da SPU, da Superintendência do Patrimônio da União, que desde 2020 já alienou no Brasil inteiro mais de 700 imóveis. E esse seria apenas mais um, né? Que eles incluiriam no seu fundo imobiliário. E sabendo disso, nós prontamente, né, a INDEC, não apenas por ser a ente que está ocupando alguns imóveis aqui, mas também por estar recuperando suas funções de uma agência de desenvolvimento. Então, a INDEC prontamente, junto com, né, liderado pelo Dr. Dário, nós apresentamos aqui
uma petição para que isso não fosse feito e iniciamos aí um trabalho, né, para que a SPU pudesse fazer a cessão da área para o município, né? Porém, dentro desse desejo da SPU de alienar, né, é que nós iniciamos essa discussão de destacamento de uma área para que isso pudesse ser feito, né, e não todo o complexo, que na verdade tem uma importância capital para o município. O presidente da comissão, Jorge Schneider, encerrou a reunião pedindo por transparência. Bom, diante do silêncio, eu acredito que nós tenhamos cumprido aquilo que foi a proposta da Comissão de Urbanismo, que foi do esclarecimento a todos os vereadores interessados no assunto, para que nós possamos ter em mãos e no coração aquilo que será esse projeto. Reitero o pedido e a apostila das ações, as maquetes, para que envie para nós, se quiser mandar por mídia mesmo, eu peço para imprimir por aqui, para que nós possamos ter total transparência e informação a qualquer vereador que, porventura, não possa ter participado. A Câmara de Campinas recebeu hoje um grupo de mães que reivindicou liberdade sobre o uso de máscaras para os alunos da rede de ensino em Campinas. O presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, recebeu representantes do grupo Mães Amigas da Educação de Campinas. Elas reivindicam a revogação do decreto 22.057, de 18 de março desse ano, que obriga o uso de máscaras em ambientes fechados, nas unidades de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio das redes municipais. Agradecer a confiança que elas depositaram nessa Casa Legislativa, através do presidente, e alguns vereadores que puderam recebê-las nessa manhã. Então, para nós é um motivo de orgulho, satisfação, e dizer que o encaminhamento que vamos dar, a gente já conversou com o prefeito, eu tive ontem o dia inteiro conversando com o prefeito, já conversei outros dias da semana, para que suspendesse esse decreto. De acordo com o grupo, o decreto restringe os direitos e as garantias fundamentais da Constituição Federal. Trazer aqui um requerimento ao presidente da Câmara, que muito generosamente abriu as portas dessa casa para nós. Há pouco tempo, nós estávamos na rua, chamando a população para a nossa causa, mas a Câmara dos Vereadores abriu as portas da Casa do Povo para nós e hoje nós pudemos ter uma conversa muito amigável, muito cordial para evoluir com essa questão. O grupo ainda suspendeu uma manifestação programada para o próximo sábado em frente à Prefeitura. O presidente dessa casa assumiu um compromisso conosco. Claro que existe uma agenda a ser cumprida, a gente não pode ter o nosso pleito atendido de imediato, embora essa fosse a nossa vontade, em prol das crianças, mas nós sabemos que no tempo certo e com toda a celeridade que o presidente se comprometeu, no início da semana que vem, a nossa expectativa é muito grande de avançar nessa causa muito positivamente. Os vereadores Jorge Schneider e Permino Monteiro acompanharam a visita na Câmara. Nós vamos tecer um documento onde todos aqueles vereadores que pensam como nós pensamos irão assinar. E nós já temos 24 vereadores que se comprometeram a assinar esse documento. Porque nós conversamos com eles. Porque não adianta nós queremos um voo solo nesse momento. Nós temos que pensar na causa, nós temos que resolver o problema. A conversa foi muito boa. Essa representatividade por essa comissão de mulheres, que traz a questão de revogar o decreto do prefeito Dário Saad, que não contempla, né, o não uso das máscaras para as crianças. Então existe uma preocupação muito grande em relação a essas crianças, através dessas mães que representam milhares de mulheres que também são mães, e essas crianças não podem ficar com sequelas, né, depois de toda essa situação de 2 anos de pandemia. E é preocupante, né, essa situação. Segundo as mães, a preocupação é com os problemas que já surgiram e ainda podem vir. E nós estamos aqui para prezar pelo bem-estar e pela saúde das nossas crianças, seja pela saúde física, seja pela saúde mental. Hoje, os danos e os prejuízos que nós temos visto na infância são imensuráveis e são coisas que podem afetar a sociedade num impacto muito grande futuramente. Esse é o papel do Legislativo, um dos
papéis do Legislativo e nós estamos à disposição de todas as mães. Eu quero agradecer a confiança que eles tiveram em nós, não foram fazer bagunça na rua, vieram aqui numa, vamos dizer assim, numa calmaria, para que a gente interceda junto ao prefeito. Isso nós estamos fazendo, como os vereadores que me antecederam na fala. Nós estamos elaborando um documento para levar para o prefeito, para atender a população. Nós não queremos aqui, de maneira nenhuma, dizer não use a máscara. Quem quiser utilizar, que utilizem. Mas temos que dar o direito daqueles que não quiserem utilizar, não utilizar. Hoje é dia de Campeonato Paulista, tem decisão nesta quinta-feira, uma parada complicada para o Guarani, que enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena, lá em Itaquera. O Guarani encerrou ontem a preparação para o duelo de logo mais 7 horas da noite contra o Corinthians, partida que vai ser realizada na Neoquímica Arena em Itaquera, já que o Corinthians realizou melhor campanha na primeira fase. É jogo único, quem vencer avança à semifinal. Se der empate, a disputa vai para os pênaltis e quem perder dá adeus à competição. Para o duelo decisivo, o técnico Daniel Paulista pode contar com o goleiro Kozlinski, que não atuou na última rodada, pois estava suspenso. O ex-capitão Bruno Silva é outro que deve ficar como opção no banco de reservas e que não atuou na última rodada por conta de uma indisposição. Quem estará em campo é o zagueiro Ronaldo Alves, que em entrevista coletiva falou sobre a preparação da equipe para o confronto e sobre as temidas bolas aéreas. A preparação vem sendo boa, né? O grupo tá consciente do grande jogo que tem, a grande responsabilidade que tem de enfrentar um grande adversário, né? Mas pode ter certeza que nós vamos nos preparar da melhor maneira para que a gente vá lá e faça um grande jogo, né? Questão da jogada, a gente está procurando, né, tá sempre evoluindo, melhorando, né? A gente realmente vem sofrendo um pouco com essas bolas alçadas, mas no último jogo a gente já teve uma atitude, uma postura um pouco diferente, né? Então, sim que a gente espera manter essa postura, né? E para que a gente venha manter essa estabilidade e a gente não venha sofrer tanto com esse tipo de jogada. Fica a expectativa se o técnico Daniel Paulista vai manter o esquema com 3 atacantes, Ronald, Júlio César e o artilheiro Lucão do Break. Bom, duelo difícil, complicado para o Guarani e claro que amanhã a gente conta toda essa história das quartas de final entre o Bugre e o Corinthians. Quinta-feira de tempo estável aqui em Campinas e essa condição ela permanece para amanhã sexta-feira, viu? Com o sol aparecendo durante todo o dia, a nebulosidade aumenta, mas não deve chover aqui na cidade. Sobre as temperaturas, elas seguem altas, em mínima de 20 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui em Campinas. O mês de março é quando ocorrem diversas campanhas de conscientização sobre algumas doenças. Na semana passada, a Viviane Novaes abordou o Março Lilás, que fala da importância de se combater o câncer de colo de útero. Hoje ela vai abordar o Março Vermelho, que trata sobre o câncer de rim. Ela conversou com um oncologista e essa entrevista você confere agora. Saúde agora começando e como estamos no mês de março, a gente vai falar sobre Março Vermelho. Já ouviu falar? Pois é, quando acontecem campanhas de conscientização em relação ao câncer renal. Quem vai falar um pouquinho sobre essa doença é o Dr. André Moraes, que está aqui comigo, ele é oncologista e vai tirar todas as nossas dúvidas. Doutor, antes de começar nosso bate-papo, muito obrigada por aceitar o convite aqui da TV Câmara. Muito obrigado a todos, um abraço, eu estou à disposição. Doutor, antes da gente começar a nossa conversa, falar sobre câncer renal, eu quero que o senhor me explique para que serve o rim.
Qual que é a função dele no nosso órgão para a gente entender quando ele fica doente, o que acontece com o nosso corpo? Os rins são 2, nós temos um rinzinho de cada lado. Tá? É um órgão que tem a função essencial do controle do volume hídrico do corpo, de quanto de líquidos circulantes a gente tem no corpo, e os sais que circulam nesse corpo, assim como as proteínas. Para vocês terem uma ideia, o rim ele sofreu uma evolução ao longo das espécies, né, de animais. Quando você compara o rim de um peixe marítimo com o rim de um peixe aquático de água doce, com um anfíbio, com um réptil, uma ave e um mamífero, você vai ver rins que se diferenciam nas funções de acordo com a oferta que tem. É fácil de entender. Os mamíferos eles vivem mais longe de água do que os peixes. Os peixes estão dentro da água, não conseguem viver do lado de fora. Então, a oferta de água para os peixes é muito rica. O rim dos peixes, praticamente a água que o peixe deglute, ela é eliminada pelo rim. E na água salgada, por exemplo, ele tem uma oferta de sódio muito alta e muito pobre de potássio. Então, o rim do peixe marítimo poupa mais potássio e joga fora o sódio, que é abundante. Quando você muda para água doce, muda um pouco a função. Ele economiza mais sódio, porque não tem tanto sódio na água doce, economiza potássio também. E aí você vai subindo nas espécies, de forma tal que chega na espécie humana, vamos dizer assim, com um rim mais bem elaborado, que consegue controlar muito bem a escassez de água, consegue controlar muito bem a oferta desses sais, principalmente porque nós temos uma oferta de potássio mais rica na terra, nos alimentos que a gente extrai da terra, não é frutas, verduras, raízes principalmente, e menos rica em sódio. Então, o nosso rim inverte a função em relação ao peixe marítimo, né? É interessante isso, porque é um bom retrato de como os órgãos foram se adaptando aos ambientes que a gente foi ganhando com a evolução das espécies, né? Mas o rim é um órgão fundamental para, então, termos equilíbrio eletrolítico, ou seja, sódio, potássio, cálcio, magnésio, e água, fundamentalmente água, né? Então, quando a gente toma bastante água, está bem hidratado, a gente faz um xixi clarinho, que é uma urina mais diluída. Quando você faz um exercício físico embaixo do sol, bebe menos água, o xixi vai ficar mais cor de abóbora, mais concentrado. Então, por quê? Porque você economizou água. Quem fez isso para você foi o seu rim. Essa é a função fundamental dos rins. Doutor, quando os rins ficam doentes, são aí afetados pelo câncer, por exemplo, que a gente está falando aqui? Veja, o câncer é uma doença que nasce nos próprios tecidos de cada órgão. O rim também tem câncer e tem vários subtipos diferentes, porque os tecidos que compõem o rim como órgão, eles têm funções diferentes, alguns são funcionais, são o que fazem realmente a filtração do plasma para jogar água fora, economizar o sódio, jogar potássio, etc., como a gente vinha falando. Você tem tumores que nascem nessas estruturas, diferentes dos tumores das estruturas de sustentação, que são os sarcomas, diferentes dos tumores vasculares, etc. Então, todo câncer, quando nasce numa dessas estruturas, o que o câncer faz? Ele cresce, as células vão se proliferando sem nenhum controle, indefinidamente, inadvertidamente, vão infiltrando o tecido que está em volta e vão destruindo esse tecido de modo a produzir impacto, dano na função do órgão. Então, conforme o câncer renal cresce num rim, ele começa a danificar a função daquele rim, a ponto, eventualmente, até de torná-lo totalmente disfuncional, e que, para nossa sorte, temos o rim contralateral que segura as pontas e consegue manter essa função do controle hídrico e eletrolítico, não é? Agora, é uma situação complexa, porque é um tumor silencioso, como todo mundo deve imaginar, não é tão frequente assim, a gente não tem como rastreá-lo ativamente, ou seja, a gente não faz exames na população normal para buscar esse rim, como a gente faz na mama, como a gente faz no câncer da próstata, por exemplo, que são muito comuns, todo mundo lembra do Outubro Rosa e do Novembro Azul. No Março Vermelho, a gente não sai por aí fazendo exames, ultrassom, tomografia ou ressonância, o que seja, para achar alguém que tenha um câncer renal. Na verdade, o câncer renal ele é diagnosticado em algo em torno de 10% das vezes incidentalmente, quando você faz um exame por outra razão do seu abdômen, seja um ultrassom ou tomografia,
e vê uma lesão renal, então você vai fazer a investigação e chega ao diagnóstico e depois tratamento desse câncer renal, ou então, quando ele já está comprometendo a via de saída, a via urinária, e sangra, e você acaba indo atrás, olha, eu urinei sangue e eu preciso ver o que está acontecendo aqui. E doutor, quando é câncer renal, como que é o tratamento? Cirurgia sempre é indicado? Sim, a cirurgia primariamente é o tratamento gold standard, quer dizer, aquele que a gente indica para praticamente todos os pacientes. Tá? Ela pode curar pelo menos 1/3 dos casos, que é o que a gente faz com diagnóstico mais precoce, tá? E ela combinada a outras estratégias pode chegar a curar 2/3 dos pacientes quando a gente precisa usar outras estratégias. Quando a gente está diante de uma doença que já é metastática, a cirurgia fica, vamos dizer assim, um pouco mais questionada, mas certamente ela produz impacto positivo na qualidade de vida e na sobrevivência, no tempo de sobreviver dos pacientes, e também impacta positivamente as terapias que a gente vai usar depois da cirurgia. Tá? Então, a cirurgia certamente é o esteio, é o eixo principal do tratamento do câncer renal. E, doutor, em relação ao câncer renal, ele é mais comum em homens ou mulheres? Tem uma faixa etária? Criança também pode ter? Veja, a criança também pode ter o câncer renal, só que é um subtipo histológico muito próprio da infância, que chama-se tumor de Wilms, escreve com W-I-L-M-S, Wilms, que foi quem descreveu a doença. É um tumor frequente, razoavelmente frequente nas crianças e próprio das crianças. Essa histologia, ela pode acontecer nos adultos, jovens, mas é bem mais rara nos adultos, não é? E o tumor mais comum de rim, de todos, né, quando você faz diagnóstico de câncer renal, a maioria das pessoas é homem, na proporção de 2 a 3 vezes mais do que mulheres, e a maioria dessas pessoas tem a faixa etária entre 60 e 70 anos de idade. Tá? Então, essa é vamos dizer, o foco, né, do diagnóstico do câncer renal. E esse é um câncer que tem cura? O que o senhor vê na prática aí ao longo da sua experiência? Fez a cirurgia, curou, ou ele pode voltar novamente, ou pode se espalhar? O que o senhor percebe? Veja, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de curar somente com a cirurgia. Tá? Hoje em dia, nós temos estratégias de tratamento medicamentoso, seja focando expressões gênicas, ou focando a imunoterapia, né, o desmascarar do tumor para o próprio sistema imunológico do indivíduo, de forma a melhorar esses resultados. Para vocês terem uma ideia, quando o tumor é operado, e pelas características do tumor, tumores maiores, grandões, com diferenciação sarcomatóide, ou que tenham ínguas, gânglios já comprometidos, que foram retirados na cirurgia, né, do lado de fora do órgão, né, na periferia do órgão, esses tumores têm um risco de recidivar, de produzir metástases, de matar o indivíduo muito mais elevado do que aquele que é restrito ao rim, que não compromete gordura, que não compromete a cápsula renal, que está bem pequenininho, não é? A cirurgia sozinha cura a maior parte desses tumores. Eventualmente, quando a gente precisa fazer um tratamento complementar, hoje em dia a indicação é fazer imunoterapia depois da cirurgia desses tumores de maior risco. Tá? Quando a doença é avançada, é muito difícil curar, existem casos sim de cura, tá? E a base da terapia são essas duas estratégias que eu falei. Ou uma medicamentosa focando vamos dizer, um comportamento do tumor, que é a hipervascularização, ou então a imunoterapia, que na verdade é o desmascarar do tumor para o sistema imune da própria pessoa. Os resultados do tratamento sistêmico, né, quando a doença já precisa dessa intervenção, eles melhoraram bastante com essas estratégias. Você imaginar, há cerca de 15 anos atrás, a gente não tinha estratégia nenhuma para tratar o câncer renal, além da cirurgia. Tinha algumas iniciativas, mas muito difíceis de serem aplicadas e também de baixa taxa terapêutica, né, de baixo índice terapêutico. E hoje a gente tem uma possibilidade de controlar a doença por muitos anos, eventualmente mais de 5, 6, 7 anos, com uma estratégia. E quando a gente usa isso sequencialmente, obviamente, a gente aumenta o intervalo de tempo para tratar.
É curioso, interessante também a gente alertar que a imunoterapia é uma estratégia mais recente de tratamento, ela tem aí aproximadamente 5 ou 6 anos, né, de aplicação, mas que ela é capaz de deixar esses indivíduos vivos e controlados, com a doença controlada, por um período muito mais longo, quando o indivíduo responde a essa estratégia, do que qualquer outra estratégia terapêutica que a gente use, o que, sem dúvida, é um avanço. E tem muitos desses indivíduos que sobrevivem 8, 10, 12 anos sem a doença voltar, tá? Eventualmente até tinham metástases no diagnóstico, receberam essas intervenções terapêuticas e conseguiram fazer com que a doença desaparecesse por intervenção da terapia e que a doença não volta mais, né? Então, a gente não se arrisca a dizer que esse paciente está curado, mas a gente pode considerar que sim, né? Mesmo porque, você imagine, né? Você faz o diagnóstico de um câncer renal num indivíduo com 70 anos de idade, você aplica, ele tem metástases, você aplica uma terapia com imunoterapia e aos 82 ele continua vivo sem evidência de doença. Qualquer situação que o leve a morrer nessa faixa etária, a gente pode considerar como uma situação normal, né, do curso normal da vida, e esse é o objetivo maior das intervenções terapêuticas nas doenças avançadas. Então, são essas estratégias, lembrando que o diagnóstico precoce é o nosso principal fator na chance de curar um paciente. E, doutor, o paciente com esse tipo de câncer, você falou aí que consegue prolongar a vida dele, ele consegue ter uma vida praticamente normal, consegue fazer uma atividade, um trabalho, como que é? Sim, praticamente normal, tá? Eu diria que é absolutamente factível e alcançável o objetivo de manter qualidade de vida e atividades dos pacientes, tá? Tanto na imunoterapia quanto na terapia alvo dirigida, que é a terapia, vamos dizer, com alvo nos fatores de crescimento vascular, tá? São medicamentos orais, para você ter uma ideia, quer dizer, o indivíduo toma na casa dele todos os dias. Tem efeitos colaterais, sim, é verdade, tá? Mas eles são todos, vamos dizer, manuseáveis, né? A gente consegue contornar a maioria das situações dos eventos colaterais e que os pacientes se adaptam a essas condições com facilidade, mas a absoluta maioria desses pacientes consegue manter um nível de atividade, exceto naqueles casos em que o comprometimento de outras estruturas, por exemplo, metástases ósseas, esqueléticas, né, que de maneira geral, principalmente na coluna, limitam um pouco por causa de dor, etc. Mas com o controle da doença, a maioria dos pacientes consegue manter ou até voltar às suas atividades habituais. E, doutor, é possível prevenir o câncer? É possível prevenir o câncer no seguinte sentido, em que a gente conhece fatores causais, agentes causais, isso é absolutamente conhecido. O mais comum, e todo mundo sabe, é o tabagismo, né? O hábito de fumar é vamos dizer, o hábito mais nocivo em relação à saúde do ser humano. O consumo de bebidas alcoólicas, que tem que ser moderado, tem que ser acomedido, não é? E é mais legal a gente perguntar para quem está nos vendo beber do que para nós mesmos se isso foi bom ou não, tá? A maioria das pessoas acha que tem perfeito controle sobre isso, na verdade não tem, não é? O controle da obesidade, a obesidade é um fator de risco para desenvolver câncer. O câncer renal tem uma associação bastante importante com a obesidade, tá? Por que isso? Porque o estado obeso ele produz uma situação metabólica no organismo que favorece a ocorrência de câncer pela produção de agentes pró-inflamatórios metabólicos, tá? A inflamação é um alicerce para modificações genéticas e o câncer é o resultado de uma modificação genética. A outra coisa que é interessante de se notar aqui, né, da gente alertar as pessoas, é com relação ao sedentarismo. Tem que ser combatido o sedentarismo em todas as faixas etárias, obviamente adequando a atividade física à capacidade física de cada indivíduo em cada faixa etária, mas a atividade física ela é responsável pela redução no risco de gerar um câncer nas famílias de alto risco na ordem de 30%. O que a gente pode dizer das famílias de baixo risco ou de risco habitual, que deve ser ainda melhor, não é? Para vocês terem uma ideia, todo mundo pensa na atividade física como um remédio para o coração, não é? Para você manter o coração bom, saudável por mais tempo. O impacto da atividade física sobre a saúde cardiovascular
é menor do que o impacto da atividade física sobre o risco de desenvolver câncer. Tá? Então, a gente tem que sempre se lembrar disso. E mais importante até do que isso, eu diria, no contexto da vida, a gente saber dar ouvidos aos sintomas que a gente apresenta no decorrer da vida. Eu chamo ouvir o próprio corpo. Tá? Então, o que é ouvir o próprio corpo? Você percebe que está um pouco mais cansado, que teve uma mudança nos seus hábitos intestinais, uma mudança na alimentação, você não está tolerando determinadas coisas, ou apresentando sintomas diferentes. Tudo isso tem que chamar a sua atenção, porque qualquer uma desses sinais que se perpetuem, fiquem te aborrecendo por 2, 3, 5, 10 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, não dá para esperar mais, tem que ir ao médico, tem que contar o que está acontecendo e permitir que o médico faça, então, a investigação do que pode estar ocorrendo e nos tranquilizar, ou então falar, olha, nós estamos diante dessa situação, vamos ter que tomar tal atitude. Estão aí, então, as orientações do Dr. André Moraes, médico oncologista. Doutor, muito obrigada, viu, por parar seus atendimentos. A gente sabe que vida de médico é corrida, mas o senhor fez questão aqui de tirar todas as nossas dúvidas e falar sobre esse tema que é tão importante. E lembrar, né, Março Vermelho para se cuidar, ficar aí atento aos sinais do corpo em relação ao câncer renal. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a vocês também da imprensa, porque não fossem vocês divulgar isso, não valeria nem a pena eu parar de fazer o que estou fazendo para vir aqui conversar com vocês. Porque essa divulgação é o que leva a educação, leva conhecimento às pessoas, e nada melhor do que o conhecimento para nos proteger a nós mesmos das coisas que a gente pode fazer. Tá? Então, muito obrigado, parabéns pela iniciativa e pela oportunidade que vocês estão me dando de trazer essas informações aqui para todos os seus clientes, os seus ouvintes, as pessoas que gostam de ouvir o seu programa e assistir o seu programa. E até a próxima, se Deus quiser. Com certeza, a gente vai te chamar de novo aqui para o Saúde Agora e os demais programas aqui da casa. Muito obrigada, viu, doutor? E a você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na semana que vem com mais um Saúde Agora. Tchau! E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã por volta do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.